Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim, sem fim. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar, bendizer, glorificar o nome do nosso Deus. Vamos iniciar neste instante o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus com a leitura de 4 versículos do Salmo 29. Então, Salmo 29, versículos de 1 a 4, nós vamos ler como leitura introdutória nesta noite, este culto que estamos iniciando. Leiamos então a palavra de Deus. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Oremos então. Nosso Deus, amado Pai, como diz aqui a tua palavra, Senhor, que nesta noite possamos tributar honra e glória ao teu santo nome. Senhor, que do alto dos céus, tu receba o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Que tu tenhas misericórdia de nós e que no final deste culto, Senhor Deus, tudo redunde para a glória e para a honra do teu santo nome. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, então, com o cântico do hino 113 do nosso Inário Novo Cântico, Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os
siga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Vamos agora fazer uma leitura devocional na Palavra de Deus, que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nos versículos de 1 a 13. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegaste a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjo como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede, e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Amém, meus irmãos. Façamos uma oração. Nosso Deus, bendito e eterno Pai. Senhor Deus, como disse o teu servo, o apóstolo Paulo, na tua palavra, o que se requer de cada um de nós, mordomos, dispenseiros do reino de Deus, é que sejamos encontrados fiéis. Nos ajuda, Senhor Deus, nas nossas fraquezas, a sermos fiéis em tudo, Senhor. Em cada parte da nossa vida, possamos, Senhor Deus, ser encontrado fiel por Ti. Sabemos que não é fácil, mas o Senhor é aquele que pode nos dar força e nos dar a vitória diante de tanta dificuldade, diante de tantas tentações. Pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, mais uma vez para este culto. Te rogamos que Tu tenhas mais uma vez misericórdia de nós.
em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste momento, louvar o nome do Senhor com o cântico do hino do Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Entre as nações, as suas obras, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Entre as nações, as suas obras, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Meus irmãos, vamos fazer agora uma leitura em 2 Crônicas, capítulo 7, nos versos de 13 e 14, onde nós estaremos baseando a nossa palavra pastoral nesta noite. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus abençoe a sua palavra. Amém. Meus irmãos, este versículo 14 é muito conhecido e você já deve ter lido através das redes sociais, as pessoas sempre estão colocando, ou no culto. E o versículo diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos,
eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os pecados e vou sarar a sua terra. Mas esquecem do versículo 13, que é o contexto, que diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí é que vem o versículo 14, que Deus diz que o povo precisa se humilhar, orar, buscar e se converter. Então, meus irmãos, pestes e epidemias sempre aconteceram no meio do povo de Deus. E muitas vezes, como consequência dos pecados do povo, da rebeldia, de um andar desobediente do povo, então Deus mandava o castigo, uma peste, uma doença, uma fome, uma seca. E aí, para que o povo pudesse cair em si, buscar ao Senhor, então a Bíblia diz que Deus ia ouvir e Deus ia sarar a sua terra. Meus irmãos, eu quero conclamar mais uma vez para que nós estejamos orando pelo fim desta pandemia. Nós sabemos que os tempos são cruéis, a situação é difícil e nós temos que buscar, temos que orar ao Senhor. Sabemos que só vai passar quando Ele quiser, quando o Senhor determinar, mas nós temos que fazer a nossa parte, de nos humilharmos, de buscarmos. E se tiver algum pecado que nós precisamos confessar nossos pecados. E a Bíblia diz então que Deus vai ouvir e que Deus vai sarar a nossa terra. Meus irmãos, vamos pedir pelo mundo todo. Vamos pedir de modo especial pelo nosso Brasil. E vamos pedir de modo especial pelo nosso Ceará e pela nossa cidade de Horizonte. Porque nós vivemos num mundo globalizado. O que acontece lá nos confins da terra, de alguma maneira, esta coisa atinge a cada um de nós. Foi isso exatamente que aconteceu. Então, nós precisamos nos unir em oração. Deus não está surdo, Deus está ouvindo, Deus tenha misericórdia de nós e que Deus possa cessar este mal e tem sobrevindo ao mundo inteiro. E rogamos ao Senhor, então, que Ele tenha misericórdia de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor Deus, nesse instante nos humilharmos diante de Ti. Queremos confessar nossas faltas, nossos pecados, Senhor Deus. E nós sabemos, ó Senhor, que tudo que está acontecendo neste momento, no Brasil e no mundo, Senhor Deus, são os Teus juízos, é a Tua mão que está fazendo tudo isso. Nós temos consciência. Mas sabemos também, Senhor Deus, que Tu podes cessar a qualquer momento, qualquer instante, de alguma forma ou de outra. O Senhor é sábio e poderoso e o Senhor sabe fazer todas as coisas. Por isso, Senhor Deus, rogamos pelo fim desta pandemia. E certamente, Senhor Deus, ela tem atingido os propósitos, os alvos que o Senhor tem em vista. Mas rogamos, ó Pai, que Tu tenhas misericórdia de nós. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, louvar o nosso Deus com o cântico espiritual Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo
como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Meus irmãos, vamos agora fazer a leitura do texto onde nós estaremos baseando a nossa meditação, extraindo lições para nossas vidas. O texto se encontra lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, versículos de 1 a 21, ou seja, todo o capítulo. Leiamos então Daniel, capítulo 1, versos de 1 a 21. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fosses competente para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos, encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam ele mais robusto que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência, em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado, pelo que o rei
para que o rei os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Oremos, nosso Deus, nosso Pai, Senhor Deus bendito, amado, santo, santo é o teu nome. Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse instante, Senhor, ilumina nossas mentes e aquece nossos corações com o teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor Deus, aplicar a tua palavra nos nossos corações. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no texto que nós lemos no devocional, lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo disse o seguinte: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O despenseiro era um mordomo, aquele que cuidava dos bens do seu senhor, ou seja, aquele que administrava os bens que lhe foram confiados. E a Bíblia diz então, irmãos, que cada um de nós somos mordomos, ou seja, nós não temos nada, nós apenas administramos aquilo que temos, ou seja, que foi nos confiado pelo Senhor. E a Bíblia diz que então que Deus requer de nós que nós sejamos fiéis. Fidelidade, meus irmãos, é uma virtude básica em qualquer relacionamento. Por exemplo, marido e mulher, relacionamento de amizade, relacionamento de patrão e empregado. E entre nós e o nosso Deus não é diferente. Fidelidade, diz a palavra de Deus, que é uma das partes do fruto do Espírito, e Deus requer isso de nós. Porque se nós temos o Espírito Santo, e ele produz o fruto do Espírito em nós, então fidelidade é aquilo que Deus requer e que pede de cada um de nós. Por que eu estou falando tudo isso como introdução? Porque nós vemos aqui, meus irmãos, 4 jovens que foram fiéis a Deus apesar de tudo. Apesar de todas as circunstâncias adversas, esses 4 jovens foram fiéis a Deus. O contexto, os irmãos sabem muito bem, o contexto histórico é quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sitiou Jerusalém e então arrasou com a cidade. Isso porque a Bíblia diz que o Senhor entregou então o rei e a cidade nas mãos de Nabucodonosor. Então eles levaram o que havia de melhor, destruíram as casas, plantações e tudo, mas aquilo que tinha de melhor eles levaram então para a casa do seu Deus. Diz aqui a palavra de Deus, o Senhor diz aqui que eles levaram os utensílios de ouro, de prata e colocaram lá na casa do seu Deus. E diz a palavra de Deus também que eles, amando do Nabucodonosor, levou jovens tanto da nobreza como da linhagem real, levou então para a corte da Babilônia. E esses jovens tinham que ter determinadas características, como diz aqui, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Então eles estavam querendo paganizar esses judeus, estavam querendo que eles se tornassem verdadeiros cidadãos babilônicos, esquecessem o seu passado e começassem a sua vida de novo. Pois bem, meus irmãos, diante desse contexto adverso, nós vemos que esses jovens foram fiéis. Fiéis apesar de tudo. Eu quero dividir o nosso texto em 3 partes. Primeiro, eles foram fiéis apesar da idade.
Meus irmãos, esses jovens aqui, eles tinham no máximo 14 a 17 anos. Você vê que Daniel, no último versículo do primeiro capítulo, verso 21, diz que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel atravessou 2 reinados, o de Nabucodonosor, o de Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, e ainda chegou até o reinado de Ciro, que já era um persa, que a Médio Persa foi que conquistou a Babilônia. Então, eles chegaram muito novos ali na Babilônia. E como eu disse, a idade muito tenra ainda, mas assim mesmo eles permaneceram fiéis. Muitas pessoas acham que ser jovem é sinônimo de ser infiel, de ser irresponsável, de ser uma pessoa que não tem sabedoria, que não tem juízo, que não tem responsabilidade. Mas, meus irmãos, isso não é verdade, porque fidelidade não tem nada a ver com a idade. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 12, o apóstolo Paulo diz assim para o jovem Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, Timóteo era muito jovem e era pastor lá na cidade de Creta, uma ilha, e Paulo diz assim, olha, só porque tu és jovem, ninguém te despreze, porque tu tens autoridade, tu foste ordenado com a imposição das mãos do presbitério. Ele diz, pelo contrário, tu vai te tornar padrão dos fiéis. Veja que ele assim, ó, tu vai ser exemplo, modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E até onde nós sabemos, Timóteo cumpriu muito bem o seu papel. Timóteo foi um pastor muito responsável, apesar da sua pouca idade, apesar da sua juventude. Então, nós vemos aqui também, meus irmãos, Daniel e os seus 3 amigos, que apesar de toda a sua juventude, se ainda muito novos, eles resolveram ser fiéis a Deus. No verso 5 diz assim, determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias do rei, da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Mas o verso 8 diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Ou seja, Daniel, apesar de toda a sua juventude, permaneceu fiel ao Senhor. Veja o que diz também, meus irmãos, a palavra de Deus, lá em Salmo 119, nos versos 99 e 100, diz assim, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então, como nós já dissemos anteriormente, fidelidade não tem nada a ver com idade. Santidade não tem nada a ver com os cabelos brancos, com o passar do tempo. É para ser. É para sermos mais santos, cada dia mais dedicados, mais consagrados. Porque o Espírito Santo está trabalhando, mas não necessariamente isso às vezes acontece. Vemos, às vezes, jovens que dão muito mais exemplo de dedicação, de santidade e de fidelidade a Deus do que muitas pessoas que já estão muitos anos nas igrejas e às vezes até muitas vezes dando trabalho. Pois bem, então estes jovens foram fiéis ao Senhor apesar da idade. Segundo, fiéis apesar dos decretos da autoridade. Então eles estavam debaixo de um decreto. Verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias
da mesa do rei e do vinho que ele bebia. Então, havia uma determinação, havia um decreto, havia uma ordem real de que todos aqueles jovens deveriam comer da ração diária, das finas iguarias do rei e do vinho que ele bebia. Que coisa, né, meus irmãos? Seria um privilégio comer a mesma comida do rei, beber o mesmo vinho que o rei. E outra coisa, eles podiam dizer, não, nós fizemos tudo isso porque fomos obrigados. Era um decreto, não havia como dizer não, não tinha saída. Mas para aquele que quer ser fiel, há sempre uma saída, irmãos. Então, apesar do decreto do rei, Daniel e seus amigos resolveram firmemente não contaminar-se. Agora, por que era pecado comer da ração diária do rei, da comida do rei, do vinho? Primeiro, porque aquelas comidas, antes de chegarem à mesa do rei, eram sacrificadas aos ídolos. E o judeu, ele só adorava o único Senhor. Eles não reconheciam outros deuses. O primeiro mandamento do Decálogo é muito claro: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Então, eles, como jovens tementes a Deus, não se contaminaram com aquela comida, porque antes de chegar à mesa, ela era sacrificada aos ídolos. Segundo, porque era recheada de vinho, veja aqui. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Não é que o vinho, o álcool em si, seja pecado. Mas, meus irmãos, eles tinham que beber este vinho, essa comida, e comer essa comida durante 3 anos. Imagine todos os dias. Um ano tem 365 dias. Então, multiplique aí por 3. Todo dia eles bebendo, todo dia. Daqui a pouco eles estavam viciados e cairiam no pecado da embriaguez. Então, é como diz os alcoólicos anônimos, evite o primeiro gole. Então, eles resolveram não iam se contaminar. Então, essa é a segunda razão porque eles resolveram manter-se fiéis a Deus. E também porque os babilônicos, eles gostavam muito de carne de porco. Essa era a comida predileta, segundo a história, segundo os comentaristas, era a comida predileta dos babilônicos, era exatamente a carne de porco, que para os judeus, segundo a lei cerimonial, as leis dietéticas do Antigo Testamento, dizia exatamente que o porco era um animal considerado impuro, imundo, e que os judeus não deveriam comer. Então, eles resolveram, mesmo debaixo do decreto real, resolveram não contaminar-se. E, meus irmãos, isso é digno de nota, não é? Porque eles contrariaram uma ordem do rei Nabucodonosor, porque eles estavam debaixo de uma ordem e do temor de um rei muito maior, que é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Terceiro, eles foram fiéis apesar das oportunidades. Então, eles foram fiéis apesar da idade, foram fiéis apesar dos decretos das autoridades, mas foram fiéis também apesar das oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que entender que eles foram deportados de Jerusalém, de Judá, para a capital da Babilônia. Então, eles estavam num país estranho. Eles não estavam sendo vigiados por ninguém. Estavam longe dos olhos dos seus pais, longe dos olhos dos sacerdotes. Então, eles podiam agora, se fossem jovens infiéis, teriam toda a oportunidade
de pecarem, de fazer o que bem entendesse. Alguém já disse que a ocasião faz o ladrão, mas alguém corrigiu dizendo que a ocasião revela o ladrão. Ou seja, a pessoa já só está esperando a ocasião para se manifestar. E aqui eu me lembro de uma frase célebre de um jovem pastor presbiteriano escocês, Robert Murray Machen. Ele diz o seguinte: caráter é aquilo que você é quando está sozinho. Pense bem, meus irmãos, esses 4 jovens, num país estranho, longe dos pais, longe de qualquer uma influência benéfica, no sentido de que eles estavam num contexto de um país pagão, tendo a oportunidade de comer da comida do rei, tendo a oportunidade de beber do vinho do rei, tendo a oportunidade de fazer o que bem entendesse, mas eles eram fiéis e tementes a Deus. E aqui eu quero pensar, o texto não diz, mas eu quero pensar que eles foram fiéis a Deus. Claro que Deus os sustentou, que Deus deu a ele forças, que Deus os preservou, mas eu quero também entender que eles foram ensinados por seus pais, desde pequeno, que Deus é o único Senhor, que somente Ele deve ser adorado. Sabemos que a Babilônia invadiu Judá e sitiou Jerusalém e arrasou com a cidade, exatamente por causa dos seus muitos pecados, da desobediência, da idolatria. Mas nós sabemos também que no meio de tudo isso, Deus tem sempre um remanescente fiel. Deus tem sempre um povo escolhido, eleito, que não se dobra diante de Baal, como Deus disse lá para Elias. Quando Elias achou que estava sozinho, quando Jezabel o perseguia para matá-lo, ele disse: Senhor, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Deus disse: eu ainda tenho 7.000 homens, cuja boca não beijaram Baal e cujos joelhos não se dobraram. Então Deus tem sempre um remanescente fiel. E dentre esses remanescentes fiéis estavam exatamente esses jovens aqui. Certamente Deus tinha muito mais. Mas esses aqui se destacam porque a sua história ficou registrada na palavra de Deus. Então eles continuaram firmemente sendo fiéis, resolveram com toda a firmeza de caráter não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E aí ele pediu para o chefe dos eunucos dar a ele apenas água e legumes, e depois experimentasse ele por 10 dias. E nós sabemos o resultado. Pois bem, meus irmãos, o que acontece quando nós somos fiéis a Deus? Primeiro, Deus cuidará de nós. Veja o verso 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Olha aí, como Deus estava cuidando dos seus servos, que eram fiéis e que foram fiéis a Ele. Assim também, Deus vai cuidar de nós quando nós somos fiéis. Não tenha medo de ser fiel a Deus. Nós servimos a um Deus misericordioso, sábio e todo-poderoso, que quando nós somos fiéis a Ele, Ele certamente vai cuidar de nós. Então, era se esperar que, depois de 10 dias, aqueles jovens comendo apenas legume e bebendo apenas água, estivessem fracos, abatidos, com aparência esquelética, quem sabe, porque eles estavam 10 dias só comendo legumes e bebendo água, enquanto os outros comiam as finas iguarias do rei, muita carne, muita proteína, muito vinho, muito quilo. Mas foi exatamente o contrário. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Segundo, quando nós somos fiéis, Deus vai nos dar sabedoria para podermos vivermos melhor. Verso 17.
Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência, em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Olha aí, meus irmãos, o resultado da fidelidade, que Deus deu a eles conhecimento, inteligência. E além disso, Deus deu a eles também sabedoria. Por quê? Porque alguém pode ter muito conhecimento. Uma pessoa pode ser muito inteligente, mas pode não transformar esse conhecimento e essa inteligência em sabedoria. Porque sabedoria não tem nada a ver com conhecimento. Aliás, sabedoria é o conhecimento na prática. Mas nem todo aquele que tem conhecimento pratica aquilo que conhece. Nós temos um exemplo na própria Bíblia. Salomão, o homem mais sábio do mundo, que escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que fez tantos provérbios, mas um homem que não colocou na prática a sua sabedoria, terminou sendo levado pelo pecado. A Bíblia diz que as mulheres o seduziram e levaram ele muitas vezes para o caminho da idolatria. Então, este é o segundo resultado de alguém que é fiel a Deus. Terceiro, Deus vai lhe honrar. Meus irmãos, esta é uma grande verdade. Quando nós somos fiéis, Deus vai nos honrar. Diz aqui a palavra do nosso Deus, verso 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continua até o 1º ano do rei Ciro. Então Deus honrou os seus servos, dando a eles cargos importantes no reinado de Nabucodonosor e até no reinado do rei Ciro. Não estou dizendo que com isso que se você for fiel a Deus, Deus vai lhe dar cargos importantes, Deus vai lhe dar um nome, vai ser famoso. Não. O que estou lhe dizendo é que Deus vai lhe honrar, porque Deus se agrada da nossa fidelidade. O Senhor Jesus Cristo, lá no Apocalipse, diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, nós não vamos ser julgados pelo nosso sucesso neste mundo. Nós vamos ser julgados pela nossa fidelidade. Quando o Senhor vier, Ele não vai dizer: muito bem, servo bom e bem-sucedido, entra no gozo do teu Senhor. Ele vai dizer assim: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que o exemplo desses 4 jovens possa entrar nos nossos corações e nos ajude a sermos fiéis em todas e qualquer circunstâncias, porque eles foram fiéis, apesar da idade, apesar do decreto das autoridades e apesar das oportunidades. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este exemplo maravilhoso, Senhor, que temos na tua palavra de fidelidade. Esses jovens que tinham tudo, Senhor Deus, para pecarem, para se contaminarem, para, Senhor Deus, se distanciarem de ti, Senhor. Pelo contrário, aproveitar aquela oportunidade, mesmo diante da pressão das autoridades, apesar da sua idade, e tendo toda a oportunidade para pecar, resolveram firmemente não se contaminar. Senhor, nos ajuda também a ter firmeza de caráter, nos ajuda a não nos contaminarmos com este mundo e nos ajuda, acima de tudo, Senhor, sermos fiéis a Ti. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento com o hino 299 do nosso hinário Novo Cântico.
Meus irmãos, nesse momento vamos ser despedidos com a bênção apostólica e o amém final. Recebei, pois, então a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, vocês já devem estar sabendo o novo decreto aí do governador, que nós só vamos poder estar se reunindo com 20% dos membros só a partir do dia 22 do mês de junho. Então, vamos aguardar e vamos ver como é que ficam as coisas, se a pandemia vai começar a diminuir e as coisas vão começar a melhorar, não só para nós da igreja, mas para todas as pessoas. Então, nós vamos continuar orando, rogando, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de cada um de nós. Que os irmãos tenham uma boa noite, uma semana abençoada por Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Quando lá dos céus descendo para o seu Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu